O silêncio do espaço não é apenas a ausência de som, é a ausência de combustível. Quando olhamos para as distâncias entre estrelas, nossa maior barreira não é a tecnologia de construção, mas a tirania da equação de foguetes. Para chegar a Proxima Centauri com a tecnologia atual, precisaríamos de milhares de anos, carregando montanhas de combustível apenas para mover o próprio combustível necessário para a viagem. É um paradoxo matemático que trava a nossa expansão interestelar. No entanto, existe uma tecnologia que, se dominada, mudaria essa narrativa de escassez para abundância energética: a manipulação do vácuo quântico, uma ideia que flerta com o limite do que a física permite e o que o engenho humano pode, um dia, sustentar. Muitos acreditam que a solução para cruzar o oceano cósmico está em motores mais potentes, naves maiores ou materiais mais leves. Mas a realidade técnica é muito mais teimosa. A exploração espacial enfrenta um obstáculo invisível que não pode ser vencido apenas com mais força bruta. À medida que nos aprofundamos, descobriremos que a promessa de energia inesgotável vinda do próprio espaço vazio não é uma busca por magia, mas uma tentativa de extrair trabalho de uma flutuação que a física quântica admite existir, embora sua escala seja tão sutil que parece escapar a qualquer controle macroscópico. O vácuo não é, como pensávamos antigamente, um recipiente vazio. Ele é um campo fervilhante de partículas que surgem e desaparecem em frações de bilionésimos de segundo. Esse efeito Casimir, observado experimentalmente, prova que há uma pressão real nessas flutuações. A pergunta que começa a surgir não é se o espaço contém energia, mas se é possível, dentro das leis da termodinâmica, criar uma assimetria que extraia esse movimento para alimentar uma nave ou uma estação sem violar a conservação de energia. A ideia de que poderíamos navegar pelo cosmos usando o próprio tecido do vácuo como propulsor é fascinante, mas a física apresenta um bloqueio severo. A energia necessária para realizar essa manipulação de escala quântica para um uso mecânico contínuo é, atualmente, astronômica. Estaríamos trocando o problema do combustível químico pesado por um problema de conversão de energia em uma escala que beira o impossível. Se pudéssemos capturar essa energia, estaríamos falando de uma mudança na própria definição de civilização, saindo de uma sociedade que queima recursos finitos para uma que opera através da estrutura fundamental do universo. Mas aqui reside o primeiro choque de realidade. A escala quântica é caótica. Tentar ordenar esse caos para obter um trabalho útil é como tentar capturar o calor de um raio em uma pilha de lanterna. Mesmo que a teoria indique que a energia está lá, a engenharia para acessá-la exige campos eletromagnéticos tão intensos que eles mesmos demandariam mais energia do que a que pretendemos extrair. É um círculo vicioso que nos mantém presos aos limites do nosso sistema solar. Podemos considerar, então, se o nosso futuro como espécie espacial depende de uma descoberta que ainda não fizemos, ou se estamos interpretando mal a natureza da distância. Se o motor de dobra ou a extração de energia do vácuo permanecerem no campo do inalcançável, nossas colônias espaciais serão inevitavelmente limitadas pela velocidade da luz e pela finitude dos recursos que carregamos conosco. O que acontece com a biologia humana quando ela precisa se adaptar a uma espera de séculos para alcançar o próximo posto avançado? A criogenia, por vezes vista como a solução, apresenta dilemas que superam a tecnologia biológica atual. O corpo humano não foi projetado para o estado de suspensão que a interestelaridade exige. O dano celular acumulado durante o processo de congelamento e descongelamento ainda é uma barreira de sobrevivência que não conseguimos transpor com segurança. A tensão entre o desejo humano de explorar e os limites físicos dos sistemas de suporte à vida cria um ambiente de incerteza sobre o tipo de espécie que nos tornaremos. Não seremos mais os nômades que atravessam continentes.
mas sim uma espécie que precisa redefinir o que significa estar vivo enquanto atravessa o vazio. Se a tecnologia nos permitir sobreviver a essa jornada, o custo social poderá ser a própria fragmentação da experiência humana. Comunidades separadas por anos-luz não compartilham apenas distância, compartilham realidades temporais que se tornam divergentes. Entretanto, uma análise mais profunda revela que o maior obstáculo pode não ser a energia, mas a nossa própria capacidade de processar o tempo e a escala. Ao focarmos em tecnologias impossíveis, como o motor de dobra ou a extração do vácuo, talvez estejamos ignorando o desenvolvimento de sistemas de colônias espaciais, que, embora menos espetaculares, são mais sustentáveis a longo prazo. A terraformação, por exemplo, é um processo de escalas geológicas que exige uma paciência que a cultura atual raramente possui. O turning point dessa investigação reside na percepção de que a tecnologia não é um deus ex machina que salvará a humanidade das suas próprias limitações, mas um filtro. Apenas as tecnologias que respeitam as leis fundamentais da conservação e da entropia sobreviverão ao teste do tempo. O motor de dobra que vemos na ficção baseia-se na premissa de contornar a velocidade da luz através da manipulação do espaço-tempo. No entanto, a energia negativa necessária para isso permanece uma entidade que nunca foi observada em quantidades macroscópicas. Se ela não existir ou for impossível de ser gerada, o destino humano é a navegação lenta, o que exige, por sua vez, uma mudança radical em como estruturamos nossas sociedades no espaço. Não estamos a caminho de dominar o universo com facilidade. Estamos a caminho de uma série de decisões onde cada passo tecnológico custa um pedaço da nossa segurança. O desafio da inteligência artificial avançada, por exemplo, está intimamente ligado à nossa necessidade de gerir colônias espaciais, onde humanos não podem operar fisicamente em tempo real. A autonomia dessas máquinas não é uma escolha de conveniência, é um requisito de sobrevivência. E com essa autonomia, surge o risco de sistemas de decisão que operam fora da compreensão humana, levando a resultados que podem ser ótimos para a missão, mas catastróficos para os ocupantes biológicos. Chegamos então ao ponto de reorganização. O futuro da humanidade no espaço não será definido pela conquista, mas pela nossa habilidade de adaptação aos limites reais que ignoramos enquanto olhávamos para o horizonte. A tecnologia do futuro não será a mágica que torna o impossível real, mas a ferramenta que torna o inevitável suportável. A energia extrema que tanto buscamos talvez nunca venha de fora, mas sim de uma eficiência radical no uso do que já temos. O elevador espacial, uma ideia que parece simples em comparação com naves interestelares, esbarra no limite da resistência dos materiais. Não temos hoje fibra capaz de sustentar o próprio peso a essa altura, e a descoberta desse material seria um salto maior para a humanidade do que qualquer motor quântico. O que nos resta é uma questão de persistência. A transição entre ser uma espécie terrestre e uma espécie multiplanetária exige que aceitemos que o progresso não é linear. Haverá falhas, sistemas que desmoronarão e limites físicos que nos forçarão a recuar e tentar caminhos diferentes. O futuro não pertence a quem desenha a nave mais rápida, mas a quem constrói a sociedade capaz de sobreviver à espera e à incerteza da jornada. O choque entre nossas ambições extraordinárias e os limites rígidos da natureza é o que definirá quem chegará, se é que alguém chegará, às estrelas próximas. A tecnologia final não é uma máquina, é a resiliência de um sistema que entende onde acaba a física e onde começa a nossa responsabilidade de existir dentro dela. O silêncio do vácuo continuará a nos observar, esperando que nossa próxima tentativa não seja apenas um ato de audácia, mas um ato de compreensão.